Olá pessoal, sou o professor Fabiano do Departamento de Matemática e Estatística da PUC Minas. Vamos dar sequência às nossas videoaulas da disciplina Álgebra Linear Semipresencial. Nessa videoaula nós vamos ilustrar vários exemplos de transformações lineares geométricas. Os exemplos aqui foram selecionados lá da seção 4.9 do nosso livro-texto, ok? Começando aqui com as reflexões. Então aqui nós temos a ilustração de três transformações lineares do R2 no próprio R2, que são reflexões. Aqui nós temos uma reflexão em relação ao eixo Y. Vocês vejam que se eu tenho um vetor de componentes xy e faço a reflexão em torno do eixo Y, eu vou obter o vetor de componentes menos x e y. Aqui nós temos uma reflexão em relação ao eixo x, o vetor xy, fazendo a reflexão em relação ao eixo x, nós obtemos o vetor x e menos y. E aqui uma reflexão em relação à reta y igual a x. Se eu tenho o vetor xy e faço a reflexão em torno dessa reta y igual a x, a gente obtém o vetor de componentes yx. Aqui está errado, tá, pessoal? Aqui o vetor obtido aqui é o vetor de componentes y e x, tá certo? Analogamente, aqui ilustra as reflexões no R3 em relação aos planos coordenados. Aqui nós temos uma reflexão em relação ao plano xy. Vocês vejam que a primeira e a segunda componente são mantidas. Só que a terceira componente você vai tomar o oposto. Aqui uma reflexão em relação ao plano XZ. Mantém-se a primeira e a terceira componente e a segunda componente você toma o oposto. E a reflexão em relação ao plano YZ. Tá certo? Então, nesses exemplos, nós temos transformações lineares que são reflexões. Aqui, reflexões no R2, do R2 no próprio R2. E aqui, alguns exemplos de reflexões no R3. Ok? Também, um outro tipo de transformação linear geométrica são as projeções ortogonais. Começando aqui no R2. Se eu pego um vetor de componentes xy e projeto ortogonalmente na direção do eixo x, eu obtenho o vetor de componentes x e 0. Então, esta é a projeção ortogonal de um vetor do R2 sobre o eixo x. E a projeção do vetor de componentes x e y na direção do eixo y resulta o vetor 0 e y. Então, esta é a projeção ortogonal na direção do eixo y. Ortogonal porque esse ângulo aqui ele é de 90 graus, né, gente? A projeção aqui é ortogonal. Aqui alguns exemplos de projeções ortogonais nos planos coordenados, no R3, né? Aqui é a projeção de um vetor xyz no plano xy. Está ilustrado aqui nessa figura. A projeção de um vetor xyz no plano xz. Está ilustrado aqui. E a projeção do vetor xyz no plano yz. Ilustrado aqui nessa figura. Tá certo? Observe que a cada exemplo que ele vai colocando, ele também te mostra qual que é a matriz correspondente a essa transformação linear. Tá certo? Um outro tipo de transformação linear geométrica são as rotações. Aqui nós temos uma rotação do R2 no próprio R2. O que é isso? Nós vamos tomar um vetor x e vamos fazer uma rotação desse vetor x por um ângulo θ, no sentido trigonométrico, no sentido anti-horário. Lá no livro-texto, ele faz a dedução da matriz dessa transformação linear. Estas são as equações que definem as componentes da imagem, W1 e W2,
E esta é a matriz que corresponde à nossa transformação linear de rotação. Então, um exemplo numérico aqui, ó, é o seguinte. Suponha que você queira fazer a rotação do vetor do R2 de componentes 1 em 1, uma rotação de π sobre 6 radianos em torno da origem no sentido trigonométrico. Como que você pode fazer esse cálculo? Da seguinte forma. Inicialmente, você escreve a matriz de rotação para o seu ângulo. Então, nós temos um ângulo aqui de π sobre 6 radianos. O cosseno de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2. O seno é meio. Então, aqui é menos o seno, aqui é o seno. Então, esta é a matriz de rotação. Aqui é a matriz de rotação para um ângulo qualquer. Aqui é a matriz de rotação especificamente para o ângulo de π sobre 6. Você vai pegar essa matriz de rotação e multiplicar pelo vetor a ser rotacionado. Ou seja, vai multiplicar pelo vetor 1, 1. Esse produto vai te dar exatamente as componentes do vetor que foi rotacionado. Certo? Então, se você rotaciona o vetor de componentes 1 em 1 por 30 graus no sentido trigonométrico, você obtém este vetor. Ok? Essa é uma transformação linear importante, né? As rotações são transformações importantes. Aqui a rotação no R2. Aqui alguns casos de rotação no R3, porém em relação aos eixos. Então aqui eu tenho uma rotação em relação ao eixo X. Esta é a matriz de rotação, também está deduzida lá no livro. Aqui em relação ao eixo Y, para essa matriz de rotação. E aqui em relação ao eixo Z, para essa matriz de rotação. Falar de rotação no espaço é uma coisa um pouco mais complicada, tá? Essas rotações aqui, sempre considerando a regra da mão direita. Então, o que é isso? O que é rodar um vetor de 30 graus, por exemplo, em relação ao eixo Z? É o seguinte, aqui está o eixo Z. A rotação, esse 30 graus, ele é tomada aqui, ó, nessa direção, tá certo? Usando a regra da mão direita. Então, o meu ângulo de 30 graus, ele é considerado aqui, ó, nessa direção. Se for em relação ao eixo Y, a rotação está aqui, ó, regra da mão direita. Em relação ao eixo Z, a rotação está aqui, ó, regra da mão direita. Do ponto de vista genérico, a matriz de rotação no R3 é essa matriz aqui, ó. Essa é uma matriz mais complicada, a dedução dessa matriz. Ela é feita, essa matriz, essa dedução pode ser encontrada nessa referência, que é o livro Princípios de Computação Gráfica Interativa. Então, neste livro, os autores fazem essa dedução dessa matriz de rotação. O que essa matriz representa? É o seguinte, essa matriz vai nos dar uma rotação por um ângulo θ em relação a um vetor unitário U de componentes A, B e C. Como está ilustrado aqui, ó, seguindo a regra da mão direita. Então, o que essa matriz nos dá é o seguinte. Suponha que eu tenho aqui um vetor U de componentes A, B e C. Esse vetor tem que ser unitário, tá, gente? O módulo dele tem que ser 1. Vou fazer uma rotação em relação a esse vetor por um ângulo θ, seguindo a regra da mão direita. A matriz que nos dá a imagem dessa rotação é esta matriz aqui, ó. Ok? Como exemplo, vamos supor uma rotação em torno do vetor unitário de componentes 1, 0 e 1. É claro que essa rotação aqui nada mais é do que uma rotação em torno do eixo X, não é isso? Porque esse vetor 1, 0, 1 é o vetor I, é unitário na direção do eixo X. E eu queiro uma rotação em torno desse vetor 1, 0 e 1 por um ângulo de
60 graus, π sobre 3 radianos. Substituindo o A por 1, o B por 0 e o C por 0, e substituindo os valores de cosseno de π sobre 3 e seno de π sobre 3, na nossa matriz de rotação no R3, a gente obtém essa matriz 3 por 3. Essa matriz é a matriz associada à transformação linear rotação de 60 graus em torno deste vetor. Ok? Então, essa é uma rotação no R3 genérica. Uma rotação no R3 em torno de um vetor qualquer para um ângulo qualquer. Esse é um tipo importante de transformação linear também. Tá certo? Então é isso. Lá no nosso livro-texto, tem muitos outros exemplos que ilustram transformações lineares geométricas. Tem cisalhamento, tem expansão, tem contração. Então é importante vocês estudarem lá esses outros exemplos para a gente ter maior familiaridade com esse tipo de transformação linear geométrica, tá certo? Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Então, estudar no nosso livro-texto, praticar com os exercícios que estão propostos no nosso planejamento e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.